Oi, dois som. Vamos começar com uma oração? Bondoso Pai, Deus de amor, obrigado, Pai, pelo privilégio de mais uma vez reunidos aqui, estudarmos a Tua palavra, darmos, Senhor, as doutrinas bíblicas que Tu revelaste. Ajuda-nos, Senhor, a compreender aquilo que o Senhor nos deu e a nos satisfazer com aquilo que o Senhor não nos deu, entendendo a nossa limitação, entendendo, Senhor, o propósito da Tua revelação e sabendo, Deus, que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam, da Tua igreja amada. E assim possamos ter a certeza de, apesar dos mistérios, apesar das dificuldades de compreensão de alguns temas, saibamos que o Senhor, na sua revelação maravilhosa e amorosa, fez isso para que de fato alcançássemos a perfeita compreensão necessária para a nossa salvação e redenção em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Pai, fica conosco nessa noite, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Bom, nós então estamos com esse tema do eterno ou dos eternos decretos de Deus. É um assunto importante, porém, alguém alterado tem que a transmissão é um assunto importante, um assunto delicado. Então vamos tentar observar de acordo com o que a Bíblia nos revela, sem sair muito da coisa, mas observando com sinceridade, né? Às vezes as pessoas não se satisfazem com o que está escrito, nem com o que não está escrito. Agora estou grave. Agora foi. Ok. Então, a primeira proposição, primeiro artigo do capítulo 3 é esse aí. Desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecida. Vamos acompanhar aqui alguns textos que nos ajudam a compreender esse ponto aí. Primeiro, desde quando? Da onde vêm esses decretos? Efésios capítulo 1, versículo 11. E Romanos, capítulo 11, versículo 33. Efésios 1, 11, Romanos 11, 33. Efésios 1, 11 diz assim: Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Agora, Romanos 11, 33. Isso aí. Aqui nós observamos que todas essas coisas ocorreram primeiro de maneira inescrutável, de maneira que a nossa sabedoria, que a nossa compreensão não dá conta de compreender isso de maneira completa e exaustiva, mas está nos revelado algumas coisas. Dentre elas, o que lemos em Romanos 1:11, ou melhor, Efésios 1:11, que é a ação de Deus de acordo com a sua vontade. Ele faz segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Portanto, Deus, na eternidade, antes que todas as coisas acontecessem, ele de maneira
com a sua própria livre vontade, isso é importante. Ele não foi movido, ele não foi obrigado a fazer absolutamente nada, isso é importante. A nossa existência, ela não é necessária para a existência de Deus. Deus não precisa que nós existamos, nem mesmo a natureza, absolutamente nada. Ele fez isso porque quis, e não porque era necessário. Ele tinha alguma carência. Deus estava muito sozinho, né? Deus estava ali solitário nesse mundo, na eternidade, então ele resolveu criar as coisas. Não. Deus estava satisfeito em si mesmo, estava completo em si mesmo, e pela sua livre vontade, ele, pelo seu conselho, determinou, aí diz a confissão, inalteravelmente tudo quanto acontece. Vamos ver aqui Hebreus 6, 16, melhor, Hebreus 6, 17 ao 20. Vou ler, leia com o microfone. O microfone está aí? Por favor, para ajudar o pessoal da transmissão. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o que temos aqui é que os decretos de Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus são inalteráveis. As promessas de Deus são inalteráveis. E essa imutabilidade é um descanso para a nossa alma. É exatamente porque os planos, os decretos e os propósitos de Deus são inalteráveis que nós podemos ter descanso ao nosso coração de saber que absolutamente tudo que ele prometeu nas Escrituras, ele vai cumprir. Isso envolve, é claro, a própria característica dele de escrever a história. Porque se não houvesse Deus controle absoluto sobre todas as coisas, tudo que acontece, como sequer ele poderia garantir que as coisas que ele prometeu no futuro realmente vão acontecer? Como ele poderia sequer, de fato, garantir que nós, individualmente, seremos salvos por ele? Não haveria nenhuma alteração. Se ele não tivesse controle sobre todas as coisas, sobre todas as moléculas do ar, sobre todas as células do corpo. Observe comigo o raciocínio. Imagine, portanto, que Deus promete salvação aos seus escolhidos. Imagine que eu sou um escolhido de Deus. Consequentemente, então, eu tenho a promessa da salvação de Deus. Mas para que eu seja salvo, uma série de coisas são necessárias que aconteçam. Primeiro, eu preciso me encontrar com Cristo por meio de sua palavra pregada. Para que isso aconteça, alguém tem que conhecer a Cristo para pregar essa palavra que vai me atingir. Para que essa pessoa conheça, é necessário que ela ouça essa palavra pregada também, e ela também se convença disso. E assim sucessivamente. Se essa cadeia de causa e efeito não tiver em alguma dessa situação, algum momento em que não há uma garantia de que alguém de fato vai conhecer o Senhor, ela está quebrada. E eu não vou conhecer a Cristo. É necessário que isso aconteça. Isso é só um exemplo. Mas é necessário, por exemplo, que eu tenha saúde suficiente para um belo dia vir a uma igreja ou estar com alguém para ouvir isso. Na verdade, é necessário que eu tenha audição para isso. É necessário também que nesse dia haja condições climáticas suficientes para que a pessoa que vai falar para mim também esteja presente quando ela for falar. Você está entendendo que não é uma mera questão de
a Deus determinar as coisas pontualmente, mas há uma série de coisas que nos acontecem para que uma sequer coisa aconteça. Vocês estão entendendo o raciocínio aqui? Então, se houver qualquer uma dessas coisas, o clima, a saúde, qualquer coisa, que Deus não tem o controle, não há como ter garantias de que as suas promessas serão cumpridas. Porque pode acontecer de errado. Pode acontecer que não aconteça como Deus está dizendo que vai acontecer. Porque Ele não tem controle sobre isso. Por outro lado, o que nós cremos não é isso. É que Ele tem sim controle sobre toda a história de maneira absoluta e inalterável. Tudo o que Ele disse que vai acontecer, sem que isso possa de alguma maneira ser alterado pela condição humana ou qualquer outra coisa nesse sentido. Porém, a pergunta que vem em seguida, e essa pergunta é uma das objeções dos arminianos, ok, então Deus tem controle sobre todas as coisas. Consequentemente, Ele tem controle sobre o mal, os pecados. Ora, se Ele tem controle sobre isso, e Ele não impede que o mal aconteça, que o pecado ocorra, então Deus é mal. Deus está em pecado também. No entanto, a Escritura deixa muito claro que Deus não comete pecado algum e nem há nele mal algum. Tiago capítulo 1, versículo 13. E 1 de João capítulo 1, versículo 5. Tiago 1, 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. O mal não lhe é suscetível. Ele não olha e é tentado de um desejo para fazer o mal. 1 de João, capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Garantido pela Escritura que Deus não tem pecado, que Deus não comete pecado, nem é tentado pelo pecado e não há mal algum nele, ainda que ele tenha controle sobre todas essas coisas. E ele continua. Daqui a pouco eu desenvolvo um pouco mais essa questão. E continua ainda mais. Não só ele tem controle sobre todas as coisas, mas esse controle dele não violenta a vontade da criatura, nem tira a liberdade ou a contingência das causas secundárias. Vamos entender o que significa essas causas secundárias. Primeiro, a ideia de ser violentada a criatura é que Deus, de alguma maneira, estaria forçando a natureza humana a fazer alguma coisa, forçando a vontade do homem a fazer algo. Mas isso não é verdade, não é assim que Deus age. Ele age por meio das causas secundárias, ou contingências. Essas causas secundárias, sendo ele a primária, os decretos de Deus são as causas primárias, aquilo que inicia todas as coisas. Mas os meios, ou as causas secundárias, antes são estabelecidas. Vamos ver alguns casos que isso é mostrado nas Escrituras. Atos capítulo 2, versículo 23. É o discurso de Pedro, e lá pelas tantas ele diz isso. Sendo este, o Senhor Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos iníquas. Está aqui a descrição exatamente da causa primária e a causa secundária juntas. Qual é a causa primária? Me digam aí, por favor. Isso, essa é a causa primária. Determinado desígnio e presciência de Deus. E qual é a causa secundária? A ação dos homens em matá-lo, crucificá-lo através das mãos dos iníquos. É uma pergunta?
Ajuda-me. Vou viajar aqui, mas Vai, a família que saiu, foi para um lugar e no meio do caminho alguém veio de contramão e bateu nela, estava bêbado e morreu. Morreu a família toda. Se ele tivesse saído 5 minutos antes, ele estaria livre desse acidente. Deus determinou a morte de todos ao mesmo tempo, ou ação simplesmente humana, ou Ok. Eu vou começar contando uma historinha. É uma história puritana, eu não sei quem foi que contou, mas é uma história interessante. Tá o puritano, sua esposa, e ele está se arrumando para sair de casa. Eles moram numa região afastada, no meio do mato. E ele põe sua espingarda, coloca a espingarda aqui e está saindo de casa. A esposa, muito calvinista, diz para o seu marido: querido, para que levar essa espingarda? Se Deus quiser que você morra, vai morrer. Aí ele também era calvinista, claro, bom puritano, olhou para ela e falou assim: querida, mas vai que Deus quer que eu mate um urso. Então é melhor ir preparado. A ideia é a noção de concorrência da ação humana e do decreto de Deus. Os decretos de Deus nos são inescrutáveis. Nós já vimos isso em Romanos 11. A ideia de que nós não temos acesso a ele. Quer dizer, eu não sei se eu vou morrer amanhã. Pode ser que eu morra, pode ser que não, mas Deus o sabe. E já o decretou, a minha vida ou a morte amanhã. Para ele está tranquilo. Para mim, permanece a dúvida. No entanto, para que eu morra, é necessário que causas aconteçam. Então, eu não posso simplesmente, um belo dia, estar aqui conversando com vocês e, puf, cair. Aí chega médico especializado em decretos de Deus, faz uma análise do rigor mortis, faz uma análise aqui da situação, mede o pulso, assim, esse aqui morreu de decreto. O cara não vai falar isso. Isso não é um diagnóstico. Morreu de decreto de Deus. O cara morre como? Causa morte, decreto de Deus. Não tem. Qual é a causa morte do cara? É doença, morte morrida ou morte matada, né? Aquela história. E isso se dá. Isso são o quê? São exatamente as causas secundárias. Agora, a sua pergunta eram duas. Tem a questão dos 5 minutos. Então, a pessoa morreu atropelada. Se ela tivesse tido dor de barriga antes de ser atropelada, ela não teria sido atropelada, então ela não teria morrido. Então a dor de barriga teria livrado ela. Aí fica aquela questão, o que matou ela? Foi a falta de dor de barriga ou foi porque ela não teve dor de barriga? Ou não, claro, mas que mata também, né? Mas aí ela não ia morrer atropelada, pelo menos. a questão é se foi decretado o dia da morte da família. Sim. Aquele dia. Isso. Então, os decretos de Deus envolvem, sem dúvida, a nossa morte. Vida, morte, tudo. A forma como vamos morrer, absolutamente tudo. Cada ação das moléculas da nossa existência, as nanopartículas, descobertas há pouco tempo, são controladas pela vontade divina. Não cai um passarinho da árvore sem que Deus não tenha desejado, decretado. Então, certamente a família está dentro dos decretos de Deus, a morte dela. Mas esses decretos envolvem as causas secundárias. Eles morreram porque tinha um bêbado e ele é responsabilizado. É isso que está dizendo o texto. Observe. Olha só. Imagine só que ele perguntasse para Pedro nesse momento: Pedro, quem matou Jesus? Aí ele responderia: Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, aí ele ia dizer o quê? Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Ele não disse assim, Deus o matou.
quem ele responsabiliza aqui? Os homens. Mas quem é a causa primária? Decretos. Vamos ver mais alguns textos para nos ajudar a refletir sobre isso. Mateus 17, 12. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Pergunta: a vinda do Filho do Homem foi algo casuístico ou foi prometido desde os decretos de Deus? Onde está a primeira promessa da vinda do Filho do Homem? Foi lá no Jardim do Éden. Gênesis 3,15. Isso aí. Exatamente. Gênesis 3,15. Isso. Mas aqui o texto está dizendo que foi o quê? Que ele ia padecer nas mãos dos homens. Vamos mais um pouco. Provérbios 16, 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. É a ideia aqui, então, de um ato causuístico, sorte, mas do Senhor procede a decisão. A ideia de uma determinação divina. A sorte e a determinação, ao mesmo tempo, unidas na existência humana. Sorte para quem? Para o homem. Determinado para quem? Para Deus, que conhece. Você quer perguntar? Veja o microfone aí. Ligar primeiro. Agora, vá. Tudo acontece se ele permitir, é isso. Como o Jó. Satanás tocou em Jó nas coisas dele porque Deus permitiu. Sem nada ele teria tocado, não é isso? Mais ou menos um exemplo. Não, é um pouquinho, é um passo a mais. Não é permitir. Porque permitir é uma palavra usada para tentar diminuir o peso dos termos decretos e dos termos vontade, desejo. A Bíblia não fala sobre permissão de Deus. Porque Deus não precisa pedir permissão a ninguém. Ele não dá permissão. Ele faz acontecer. Porque Ele é o soberano. Eu entendo os irmãos que usam a palavra permissão, o medo que eles têm muitas vezes. Porque é um assunto difícil. E tem que ser estudado de joelhos. Porém, a gente não pode querer justificar Deus usando palavras que não são bíblicas. Dando a ideia de que permitir seria algo mais fácil. Vamos pensar junto aqui. Eu estou num precipício. O Senhor me vê. E o Senhor vê que eu estou amarrado numa corda. E essa corda vai até um local que me segura. Vou me jogar dela para segurar na corda. Aí o senhor olha lá e vê que a corda está quebrada, está estourada. Aí o senhor olha assim e faz, deixar que ele caia. Eu vou lá, me jogo e morro. Tem alguma diferença prática do senhor ter feito isso ou ter cortado a corda? O senhor tem todas as condições de ter impedido que eu morresse. Mas o senhor não fez isso. Ou o senhor teve a condição, ou o senhor mesmo cortou a corda e eu caí. Na prática, a responsabilidade é a mesma. A permissão e a vontade, nesse caso aqui, elas são praticamente a mesma coisa. Porque você podia ter impedido, mas não impediu.
Então, o problema da palavra permissão é essa. Eu não gosto muito dela. Já deu pra perceber, eu não gosto muito dela. Porque ela, veja só, o texto não diz assim, que Deus permitiu que Jesus fosse entregue. Diz o quê? Que ele determinou, designou seus propósitos. Olha só, Atos 4, 27. Aqui, Sim, pastor Marli, ele já vinha falando desde o começo lá tudo, já vinha se preparando o cordeiro, né? Mas ali quando ele disse assim, ó, tudo está em teu poder, poupe-lhe a vida dele. Dá assim um sentido que ele ok, você está falando de Jó. já, Vamos ler então o que aconteceu. Vamos ler o que Jó diz a respeito de Deus. Vamos ver. O que se Jó diz assim, Deus permitiu e tal. Vamos ver se Jó diz isso. Vamos lá. Já que o senhor está insistindo em Jó, Jó 42. Olha só. Olha só o que diz Jó depois da história dele. Jó 42, versículo 1. A partir do versículo 1, vamos lá. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. A quem Jó atribui o sofrimento dele? A Satanás? Não, não, não. Vamos lá. A quem Jó está atribuindo? Está falando dos planos de quem? O dele ou... Deus. Observe que a história de Jó, ela ilustra muito bem esse caso. Ela fala das causas primárias, das causas secundárias e da nossa informação. Porque quem é que sabe que foi Satanás que agiu na vida de Jó, detonando a vida dele? Deus e nós. Agora, tem no texto Jó tomando conhecimento disso? Não. Jó não toma conhecimento disso. Agora, fale no microfone. nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Foi o que ele falou, mas ele não disse quem foi. Isso. O Senhor Deus é a vida e ele mesmo tira, né? Veja só. Tá lá Jó, sofrendo, levou uma lapada dos amigos dele que julgaram mal ele. Aí o que se espera? Espera que Deus vá lá, né, ajudar o pobre do Jó. Mas olha o que acontece. Capítulo 40, versículo 6. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. É a hora que Deus fala com Jó. Antes até. No versículo 1 já. Não tem mais, eu tô viajando aqui. É a partir do. Peraí, deixa eu ver quando Deus aparece aqui. É a partir do versículo 38. É 38. Isso, obrigado. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios? Não é os desígnios de Satanás. Os meus desígnios, com palavras sem conhecimento. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dízimos, dízimos, se tens entendimento. O que Deus está fazendo aqui? Então assim, Jó, tem condições de disputar comigo conhecimento? Como é que você está duvidando das coisas que eu faço? Eu faço o que quero e não tem ninguém para perguntar, não. Não tem ninguém para pedir permissão, não. Deus não vai dizer assim, ô Jó, foi mal. Eu deixei Satanás mexer comigo e ele terminou indo além da conta. Não, Deus não se justifica com a ação de Satanás. Agora, por que Deus não se justifica com Satanás? Essa é uma boa pergunta. Porque ele podia ter jogado na conta de Satanás, né? Assim, foi o diabo, fez, não fui eu, foi a serpente. Por que foi que Deus não fez isso?
Porque o diabo está sob o domínio de Deus. O diabo é uma causa secundária do que aconteceu com Jó. E isso que aconteceu com Jó não foi apenas permissão de Deus, mas foi desígnio, como diz aqui. Desígnio. Foi plano de Deus. Ao dizer isso a Jó, Jó reconhece a sua insignificância, percebe, portanto, que ele estava julgando os desígnios de Deus e quem era ele para fazer isso, e por meio disso ele obtém intimidade com Deus. É o final do nosso estudo. A gente vai ver isso. Mas com isso ele consegue ver que os planos de Deus são mais altos do que ele pode imaginar. Ele não pode questionar os planos de Deus. Ele não tem conhecimento sobre isso. Mas Deus é soberano. E as coisas que estavam acontecendo com ele estavam dentro do controle de Deus. E Deus não é menino para ser exortado por ninguém, muito menos por Jó. Legal. Oi, dois, som, oi. Oi, dois, som, oi. Ei, funcionou. Diga lá. A gente viu ali no texto de Atos a questão de que Deus entregou a Cristo por decreto, mas foram os homens que o mataram. Mas como que a gente consegue fazer essa diferenciação, não de responsabilidade, mas de ação propriamente dita? E nesse sentido, como que a gente entende o texto de Isaías, por exemplo, 53:10, ele fala que ao Senhor agradou moê-lo. E no caso, aqui, Deus está meio que em primeira pessoa, né? No caso ali, é Deus que está moendo a Cristo, né? No texto, quase. Isso. E tem várias outras passagens ali naquele mesmo texto que Deus entra meio que em primeira pessoa nesse sentido, né? Não só de entregar o cordeiro, mas de também no versículo 4, eu acho agora. Versículo 4, que ele fala alguma coisa relacionada a isso também. O pecado de todos foram imputados sobre ele e que por conta disso ele foi morto, né? Então, como é que a gente entende esse tipo de texto assim? Então, um outro exemplo. Alguém abra, por favor, no segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 1 a 9. Segundo livro de Samuel. (24, 1 a 9). Vamos fazer uma leitura alternada. Uma leitura alternada, não, uma leitura uníssona. Vamos lá. Não, vá. Versículo, você está no 24, 1 a 9, né? Então vamos lá. Então, vamos lá. Pega o microfone. Então, Tornou Satanás se levantou contra Israel. E aí? Como é que tá aí? Fala o microfone, homem. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. Tá. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Como é que tá aí? E ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Espera aí. Samuel 24? É. Agora abra aí então, primeiro livro de Crônicas, capítulo 21.
Vocês estão achando que eu estou inventando, né? Veja aí o capítulo 21 do primeiro livro de Crônicas. O das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. Então peraí. É Deus ou Satanás? Aí você vai me perguntar assim, tá, pode ser Deus, pode ser Satanás. Aí vamos pensar uma coisa aqui. Adivinha quem foi responsabilizado por isso aqui? Davi. Vocês lembram dessa história aqui? Essa história aqui, Davi levanta um censo contra a vontade de Deus. E por conta desse censo levantado contra a vontade de Deus, ele recebe um duro juízo. E tem que escolher entre os castigos. Veja só. Vou ler daqui do livro de Crônicas, das Crônicas. Tudo isto, versículo 7, desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres. Ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor, causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Depois você lê e vê o que foi que Davi escolheu. Fica aí para seu exercício devocional. O ponto é, Deus incitou, através de Satanás, para que Davi levantasse o censo, e Davi foi responsabilizado. Causa primária, causa secundária, o responsável. Está entendendo? É claro que nós observamos aqui que nós estamos tomando conhecimento de coisas das quais Davi não tomou conhecimento. Isso é uma revelação de Deus que nos permite entender um contexto maior do que o próprio Davi tinha. A questão é, responsabilidade humana não significa liberdade dos decretos de Deus. Os decretos de Deus não nos são conhecidos e nós somos livres para agir de acordo com como pensamos. Mas isso não significa que nosso pensamento está livre dos planos e decretos de Deus. E nem significa que porque Deus os decretou, Ele é o responsável. Antes, nós somos responsabilizados pelas nossas ações. Aí você diz assim, mas isso não é justo. Aí eu lhe digo, segundo a justiça de quem? Porque se for segundo a sua, tá ruim. Agora, se for segundo a de Deus, não. Essa é a justiça. Essa é a justiça de Deus. Isso tem tudo a ver com a soberania dele. Pega o microfone aí para falar. Ajuda aí o microfone. Fica lá. Tá, eu sei que o senhor falou que não gosta, mas eu vou aproveitar o gancho para ver a questão da permissão. Se essas causas secundárias, então, caminhando junto com o homem, ela não pode ser encarada de uma maneira da vontade permissiva de Deus? Ou é bom deletar essa
Porque o senhor sabe, tem muitos teólogos que caminham por essa linha, né? Que usam. Eu respeito todos eles que usam essa expressão. Aham. Eu não a uso, porque ela dá a entender que seria um negócio. Seria uma coisa assim, eu deixo, mas não quero. Mas se não quer, por que deixou? E causa o problema permanece, não resolve o problema. Então, para mim, é um recurso linguístico apenas. Mas sem uma força. Até porque muitos deles, eu estava me lembrando de um que eu estava lendo, que ele deixa bem claro que o homem pode pode construir a sua história, né? Então não é decreto. E aí desandou. Aí Aí desandou o trilho. É por isso que eu não gosto dessa expressão. Não gosto dela. Acho que ela não dá conta do que a revelação de Deus nos é dada. Ela não alcança e está no texto. O texto não está falando de permissão. É uma ação direta. Tem outros textos, tem o texto da Aitofel lá também, que Deus diz assim, quem vai descer e vai enganar os profetas para dizer ao rei que ele vai vencer porque eu quero matá-lo. Aí um espírito de engano, se eu não me engano, é primeiro livro do Reis, capítulo 22. Primeiro, ou segundo, é o primeiro livro? É. Mas onde é que está a questão de Deus aí que está sendo da reunião? Por aqui. Versículo 20, diz assim, ó. Perguntou o Senhor, quem enganará a Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Em outras palavras, quem é que vai lá enganar para que ele morra? Um dizia esta maneira e outro de outra. Deus está aqui reunido, só um pouquinho, versículo 19. Micaías prosseguiu. Ouve, pois, a palavra do Senhor. E o Senhor, assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Que exército é esse, gente? Os anjos. Para vocês entenderem, os anjos. E aí, no meio dessa conversa com os anjos, diz assim, quem é que vai lá enganar Acabe para que ele caia em Ramote de Gileade? Aí, com aquele burburinho, vai tu. Vamos lá. Versículo 21. Então, saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor. E disse, eu o enganarei. E perguntou-lhe o Senhor, com o quê? Versículo 22. Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Versículo 23, eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas. E o Senhor falou o que é mal contra. É interessante, portanto, notar que esse profeta está falando diretamente. Dizendo assim, os profetas falaram que você vai vencer porque Deus enviou um espírito de engano para te enganar. Vai morrer. Porque tu está desobedecendo a Deus. Aí o cara diz, não vou te ouvir. Eu vou ouvir os caras lá. E ele morre. Verso 34 diz ali, então o homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Exatamente. Essa parte, exatamente. O camarada, sei lá, o cara jogou a flecha, atirou para cima assim, e acertou na parte da armadura do rei, que era vulnerável. É claro que isso não é acaso.
Deus que direcionou. Isso, da pedrinha. Mas observe que Deus está julgando Acabe aqui. Mas como foi que Deus fez isso? Quais foram as causas secundárias? O espírito mentiroso. Aqui tem um pouco de teologia, só para esclarecer. Creio que esse espírito mentiroso aqui é Satanás. É o cramunhão. Ele é Satanás. E até o período de Cristo, até a vinda de Cristo, ele tinha livre acesso como espírito dentro do exército de Deus. Qual a outra referência que eu tenho para isso? Jó. É mais um caso parecido. Então tem essas duas assembleias dos anjos. Você vê que já no Novo Testamento ele é expulso. Está expulso disso aí. Não mais tem esse acesso a Deus. Exatamente porque ele não pode mais enganar as nações. Aqui ele engana ainda. Mas ele não engana ao seu bel prazer. Engana segundo a vontade de Deus. Eu não sei quem foi que disse isso, mas alguém já disse que até o diabo é o diabo de Deus. A ideia é que as ações diabólicas não estão à parte dos desígnios e da vontade de Deus. É claro que isso é misterioso para nós. Assim como Jó não tomou conhecimento, nós não temos esse conhecimento. Apenas a revelação, por meio de narrativas e algumas declarações, de que essas coisas acontecem. Mas eu não tenho condições de lhe dizer assim, a doença que Deus lhe deu foi... Não, meu irmão, não tenho condições de dizer nada a respeito disso. Porque isso é de Deus. Agora, assim como Jó também não tinha. E como foi que Jó terminou sua história? Dando glórias a Deus, declarando que de fato os planos de Deus são maravilhosos e imutáveis e ninguém pode tirá-los, ninguém pode ir contra os seus planos. Isso é profundidade de intimidade, né? Porque no final das contas ele diz assim, tá, agora eu te conheci, eu te conheci e ouvi falar, mas agora meus olhos te veem. O sofrimento lhe foi causa de conhecimento de Deus. Fala, Vitor. Uma pergunta sobre o assunto ali. Eu duvido eu sair daqui hoje. Calvino usa, né, o termo autor do pecado. Eu lembro que eu vi uma parte do Romanos 1 ali, aquela parte de Romanos 1, 18 em diante. Uhum. Zacarias Ursino, eu lembro que eu vi também no comentário catecismo assim, de Heidelberg. Bem por cima, mas eu vi ali, né, o termo. E os teólogos da Westminster também. Eu só queria saber assim, se sabe de algum contexto histórico em que existia algum grupo ou certos teólogos que usavam esse termo. Essa sempre foi a acusação contra os que creem na soberania de Deus. Pelágio acusou Agostinho. Lembra? Agostinho, de um contexto religioso, ele era, antes de ser cristão, maniqueísta. Os maniqueus, ou os maniqueístas, que vem de maniqueu, era um teólogo que dizia que havia um Deus mau no Antigo Testamento e um Deus bom no Novo Testamento. Nós devemos servir ao Deus bom do Novo Testamento e não a um Deus mau. Algo muito parecido do que da religião platônica, lá do Demiurgo, o que é um Deus lá que distorce as coisas e criou essa existência nossa. Então, na cabeça maniqueu algo parecido com isso. Como Agostinho vinha de uma origem platônica também, ele serviu a isso. Depois ele teve que se opor a isso. E dizer, não tem esse negócio de Deus mau e Deus bom. Tem um Deus só, soberano. Determina todas as coisas. Governa todas as coisas. Mas ele tinha muito medo disso aí. E Pelágio acusou Agostinho nas suas considerações, isso ser uma consequência. Mas não foi só Agostinho. Toda a história da igreja, todos os que se opuseram a essa doutrina da soberania de Deus, acusaram os que creem nisso de dizer que Deus é o autor do pecado e que Deus comete pecado, que Deus faz o mal. Essa é uma acusação que até hoje eles insistem. Até hoje se faz isso. Sob a alegação de que se livra Deus da autoria do pecado,
disse que ele não tem, portanto, esse controle absoluto que nós dizemos que ele tem. É a Escritura diz, né? Mas nós entendemos assim por meio dela. Problema. Tá, ele não tem esse controle. E qual é o controle dele? Sobre o quê? Quantos por cento da existência? Quantos por cento do universo, das moléculas? É só sobre salvação? Mas será, como eu comecei, né? Mas salvação é só isso mesmo? É só uma coisa da nossa existência ou envolve tudo? Não resolve o problema. Aí o arminiano, no final das contas, o arminiano coerente, ele vai descambar no quê? Conhecido depois como teísmo aberto ou teologia relacional, que é uma heresia terrível que diz o seguinte: que Deus, por causa do seu amor, limitou a sua soberania a ponto de deixar os homens livres a tal situação que ele não tem controle sobre as coisas que acontecem. Ele não tem controle sobre o mal e sobre o bem que acontece. Não tem. Ele não tem acesso a isso. Os homens fazem sua história. Por isso, ele teísmo aberto. E Deus pode, portanto, se surpreender com as ações humanas. Pode se alegrar. Ah, que coisa boa, ele fez isso, que maravilha. Ou pode se entristecer e dizer assim: oh, rapaz, eu não contava com essa. Puxa vida, eu não acredito que o camarada fez isso. Ele não tem controle sobre essas coisas. Qual o problema dessa teologia? Ela afunda a oração. Porque se Deus não tem controle, por que orar? Não, ela afunda, claro. A Bíblia vai para o saco. Mas vocês se surpreenderiam o número de gente que tem sido influenciada por essa teologia por causa de grandes nomes aí da TV e né, da internet que pregam essas coisas. Então, para que você orar a um Deus que não tem controle sobre essas coisas? Não há motivo nenhum. Ele não pode fazer nada. Não precisa de nada, cara. Segue tua vida. E aí, se você se encontrar com Deus em algum lugar, beleza. Feliz. Se não, vai fazer o quê? Está fadada a sua autonomia. Então perceba que, no final das contas, ou a gente segue o caminho da revelação das Escrituras, submetendo a ela, no sentido até mesmo da nossa limitação, e dizer assim: rapaz, tem coisa difícil de compreender. Mas tu és soberano, Senhor. Louvo por isso. Ou a gente vai descambar essa autonomia louca que alguns ou muitos descambaram. Estou anotando tudo. A gente falou um pouco sobre a questão da determinação de Deus, né, do controle de Deus sobre todas as coisas, mas ao mesmo tempo da responsabilidade humana por conta das suas ações e do consequente julgamento divino quando o homem, digamos, faz algo que vai contra a vontade de Deus, né, e o pecado. Mas eu queria inverter um pouco a questão, então, como é que a gente pode entender quando o juízo de Deus vem contra alguém que faz a vontade dele? Faz a vontade dele. Primeiro que quem faz a vontade de Deus não recebe juízo. Nem juízo, nem punição. O máximo que pode acontecer é disciplina. Se houver alguma coisa a ser observada. Agora, o que você deve estar pensando é, quando o sofrimento vem, não é isso? Vou ser um pouco mais explícito, então. É uma história em específico que talvez eu tenha entendido errado a história, talvez faltando alguma coisa, mas eu não consegui encontrar absolutamente nada que indique uma desobediência da vontade de Deus, o homem para com a vontade de Deus, que é a história de Balaão. E ele era um
profeta, né? Um sacerdote que ele está lá na casa dele, o rei vai lá e fala para ele, olha, eu quero que tu amaldiçoe Israel. Ele fala, não, vou consultar a Deus. Ele fala com Deus, Deus fala, não vai. Aí ele vai para os soldados e fala, não vou. Deus falou que não é para eu ir. Aí os soldados enchem o saco dele e ele pergunta para Deus de novo. Aí Deus fala, então vai. Aí ele vai. Aí tem a história da mula, aquele monte de coisa, mas o anjo deixa ele passar, ele vai embora. Ele chega lá e ora a Deus. Deus fala, tu não vai amaldiçoar, tu vai fazer isso, isso e isso. E ele faz, ele abençoa Israel. Ele abençoa Israel 3 vezes da forma que Deus mandou. Ou seja, ele vai porque Deus mandou ele ir, ele fala o que Deus mandou falar, ele volta quando Deus manda falar, e ainda assim ele é reputado como ímpio, é reputado como O plano de injusto Balaão inicialmente é a em questão. toda a Bíblia, e inclusive ele recebe a punição da morte, quando Deus manda o povo de Israel matar Balaão e toda a sua família. Então, o plano de Balaão é ter aceitado dinheiro para profetizar. Israel. Acha a história dele aí, vamos ver se a gente acha. Procurei a história dele e a gente dá uma observada, mas esse que é o ponto. Ele é um profeta mercenário. Só que Deus impede Deus impede dele ele teria que observar. Vamos deixar essa situação de Balaão aqui, 22. Tem que observar. Talvez vai levar mais tempo. Vamos deixar isso aqui sobre a mesa. Mas o ponto é essa questão dele ter aceitado dinheiro. Teria que observar a narrativa. Só um dos versículos aqui de uma fala de Balaão, versículo 18 do capítulo 22. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia farás somente o que eu te disser. E foi exatamente isso que ele fez. Vamos deixar, porque é uma narrativa que talvez eu tenha que dar uma analisada melhor qual o ponto. Mas essa pergunta eu vou te dever. Ficar te devendo. A gente observa ela depois. Vamos caminhar mais um pouquinho, gente? E depois Balaão senta e conversa. Vamos lá. Parágrafo 2º. Ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. Atos capítulo 15, versículo 18. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Mateus 11, 20 ao 22. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. É 11, 20. É isso mesmo. 20 ao Porque, 22. porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Nós observamos aqui que o conhecimento de Deus é sobre tudo o que acontece e até mesmo sobre as coisas que poderiam acontecer. Por exemplo, aqui no caso de Mateus 11, nós observamos que Jesus tem conhecimento sobre o que seria das cidades caso acontecessem os milagres que ele estava fazendo naquele tempo. Não aconteceu, porque os milagres não ocorreram.
Mas essa é uma questão de possibilidade. Era isso que aconteceria possivelmente, nesse caso nem possivelmente, porque era isso que aconteceria. É isso que, caso Jesus tivesse feito esses milagres, eles teriam respondido. E por isso, aqueles que estavam vendo naquela época os milagres de Jesus teriam maior responsabilidade do que Tiro e Sidom. Há duas coisas a observar aqui já. Primeiro, essa questão do conhecimento de Deus sobre tudo e até mesmo sobre as coisas que poderiam acontecer, mas que não aconteceram. Mas, e também, os decretos de Deus, e aqui a soberania de Deus, de tal sorte de fazer os meios necessários ocorrerem para a sua vontade e não fazer os meios necessários ocorrerem segundo a sua vontade. Quer dizer, se Deus quisesse converter o povo de Tiro e Sidom, ele poderia ter feito os meios necessários. Ele não quis, não deu os meios necessários. Ele deu outros meios aqui para o povo que está sendo aqui lançado chamado ao arrependimento. Que Cafarnaum, tu Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus, descerás, e aí continua aqui o juízo de Deus. Então, observe que não só a questão de conhecimento, mas também de soberania. Oi. Nesse sentido, a gente pode falar que a questão digamos, da aceitação da palavra Deus, no caso, a ação do Espírito, né? E o endurecimento, a gente poderia entender isso como algo, digamos, prévio à constituição do homem, no sentido de quando Deus estava criando o coração daquela pessoa, ele já definiu o que seria necessário para que aquela pessoa aceitasse a sua palavra, ou o que endureceria aquele coração, esse tipo de coisa assim, ou a gente poderia entender como coisa ali da hora, do momento. Pois é. A Bíblia não dá esses detalhes que você está perguntando, mas ela afirma categoricamente que é o Espírito Santo que age no coração, de todos indistintamente. Agora, ela não explicita se tal homem tem uma constituição mental, cognitiva, de tal sorte que o Espírito Santo poderia fazer de um jeito para um, fazer de outro, e seria suficiente para um. Não. O Espírito Santo age como tem que ser. Porque, na verdade, Romanos, livro de Romanos, carta aos Romanos, nos aponta uma equivalência entre os homens. Que todos são igualmente pecaminosos, que todos estão igualmente corrompidos, que todos estão igualmente mentalmente incapacitados, que todos estão igualmente idólatras. Agora, é claro, alguns fazem uns pecados, outros fazem outros. Alguns fazem mais pecados que outros. O texto vai além, vai falar de vai uma lista de pecados aqui em Romanos, capítulo 1. Exato, tem uma série de recomendações de acordo com o pecado, de acordo com o que havia sido feito. O que dá uma ideia, assim, de responsabilidade distinta para cada pessoa, mas não uma ideia de constituição cognitiva distinta. Aí eu desconheço texto da Escritura que pudesse fundamentar isso. Pelo contrário, parece-me que o texto bíblico nos fala que somos todos iguais. Nesse sentido, pelo menos, de responsabilidade e incapacidade de fazer o bem e de salvar-se. Não, de responsabilidade sim, mas eu digo no sentido de e não que a gente vai encontrar uma resposta para isso, mas esse texto, pelo menos, ele indica dois povos diferentes com, digamos, aproximações diferentes para um mesmo estímulo, digamos assim. É verdade. Então você okay. tem a mensagem de Cristo, exatamente a mesma mensagem de Cristo, que seria para dois povos distintos com aceitações distintas. Okay. Então é o mesmo meio que tem em um coração ele encontra abertura, em outro. Ok. Pois é.
Mas o texto está falando em relação a... Eu pensei que era somente esse texto se referia à oportunidade. Vai ser julgado com menos rigor porque nunca ouviram falar de Cristo. Porque nos decretos de Deus, quem ia se converter, ia se converter. O que eu estou entendendo o ponto de Mateus. A questão é que, vamos lá, Aham. Seu Francisco veio a Cristo por meio de uma pregação aqui na nossa igreja, de um pastor que estava pregando, e ele começou a falar algumas coisas, e ele disse, isso é comigo. O homem sabe o que estou vivendo. Se ajoelhou, começou a chorar, não foi isso, mais ou menos? Se ajoelhar, e dali, pronto. Outras pessoas que estavam aqui, talvez até mesmo incrédulos, ouviram a mesma coisa, e isso não lhes tocou. Aí a questão em uns momentos, na maioria dos momentos, na verdade, a Escritura deixa claro que a diferença dos dois não é a mensagem nem o mensageiro, mas é o Espírito Santo que age no coração usando a mensagem para converter os corações. É o chamado. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a pregação. Porém, no caso aí das cidades, parece que a mesma frase causaria um arrependimento ou a mesma situação, milagres na verdade, causaria arrependimento para um lado e para outros não. O que diferenciaria os dois? Seria que o Espírito Santo agiria, mas ele poderia agir também no caso de Jesus. Ou uma constituição inata de cada pessoa. Essa é a pergunta, eu não sei responder. Está desligado. Não, acho que é difícil para todo mundo responder essa pergunta. Mas isso é muito fácil a gente observar quando a gente está evangelizando uma pessoa. Aí começa a conversar de Cristo, tem uns que abrem o coração prontamente no mesmo momento e querem saber mais e querem ouvir que tem uma predisposição. Tem uma predisposição para aceitar o evangelho. Uhum. E tem outros que já te perguntam, se tu não vê o Deus, então não me vem falar dele. Tem uma predisposição a abandoná-lo. Como os 10 leprosos, curado e só um foi tocado. Voltou para agradecer. Só um foi tocado, né? Uhum. Isso aí entra nação, porque também. Muitos são convidados e poucos vão ser escolhidos. Isso exatamente, essa mesma ideia. Agora, de fato, a pergunta, você falou, a pergunta é difícil. Eu não estou conseguindo encontrar elementos bíblicos para dar uma resposta taxativa. Mas a pergunta é boa. Não, é bem nesse sentido de predestinação mesmo, porque quando a gente pensa que Deus escolheu desde a eternidade aqueles que vão ser os seus escolhidos, isso significa que ele já formou essas pessoas levando isso em conta, digamos assim, né? Então, quando ele estava formando o coração daquela pessoa, a imagem que me vem na cabeça é como se ele tivesse, e não estou falando que isso é biblicamente apurado, mas é como se ele falasse, não, isso aqui, essa área aqui, quando essa pessoa ouvir falar isso, ou ver tal coisa, quando o dia tal atingir e ela receber esse estímulo, o coração dela vai aceitar essa mensagem. Seria como se fosse algo nesse... Pois é interessante, é uma teoria interessante. Talvez a coisa mais próxima que se apresentasse dessa ideia seria o Salmo 139. A ideia que Davi olha e diz assim, olha, o Senhor me viu em uma substância ainda informe e os meus dias já foram escritos por ele ali e antes que me viesse a palavra na boca, ele já conhece, talvez essa noção. Mas, de fato, seria assim, pensar nessas causas secundárias, até mesmo... Eu acredito que Deus, né, claro, a gente já viu isso, decretou as causas secundárias como um todo. Mas eu não sei quais são todas as causas secundárias. Então, eu sei da mais básica, pregação do Evangelho e obra do Espírito Santo. Essa é a causa secundária da salvação clássica.
clara. Agora, Deus usa muitos meios, né? A história do camarada que foi salvo por que ouviu o evangelho por um caranguejo. Essa história, o caranguejo tinha pego na patinha dele um folhetinho desses evangelísticos, estava andando e ele viu o caranguejo com o papelzinho, ficou curioso, quando pegou, estava lá, Jesus salva. Aí ele disse, puxa, o caranguejo está me evangelizando, rapaz. Cristo não falou que foi Cristo falou que ia suscitar pedras que Sim, foi João né? Batista que até as pedras clamariam, né? Mas aí você assim, pronto, aí foi suficiente. O camarada foi para a igreja, creu no Senhor Jesus, foi discipulado, tudo mais. Né? Não sei se a história é verdade, mas é a história que corre, né? É a história que corre. Até o caranguejo. Eu conheço um diácono que os 2 filhos dele são pastores, ele, no Nordeste. Ele andava na rua e tinha um folheto assim, ó, Deus amou. E o resto do folheto cortado. E do outro lado tinha o endereço da igreja. E ele foi na igreja para saber quem que Deus tinha amado. Aí a pregação era João 3,16, ele se converteu. É uma bênção, né? Não, pois é. Mas, então, quer dizer, causa secundária. E olha que... Agora está no decreto de Deus? Tá. Deus já tinha decretado o caranguejo que ia pegar... já, rapaz. Inclusive, depois ia para a panela, né? Uma carne. Pois é, rapaz. Exatamente. Então, são as causas secundárias. E elas são muitas. É Pastor, difícil... Eu vi também, assim, Gideão, ele se tornou Gideão, ele era prisioneiro. E deram aquelas Novo Testamento, né? E ele pegava a folhinha para fumar. E aí ele puxou um salmo e disse assim, se teu pai ou tua mãe te abandonará, o Senhor te acolherá. E ali por diante se converteu. Pois é, então Deus usa essas causas mais variadas, né? E, como nós já vimos aqui, voltamos até eu saio do ponto 1, porque eu li o ponto 2 e voltamos para o ponto 1. E a gente observa, portanto, que esses decretos não se dão por algum conhecimento prévio de Deus, mas que as coisas ocorrem porque Deus as decretou e ele as conhece porque ele disse que ia ser assim. Então, a vontade dele, nesse sentido, precede o conhecimento. Ele é o autor da história, que ele conhece. Exatamente, não é evidente. É claro que eu estou aqui colocando uma questão temporal da parte de Deus, até de raciocínio. Deus não raciocina como a gente, não pensa como a gente, e nem o tempo passa como passa para a gente. Não faz premissa 1, premissa... Não tem isso para Deus. Porém, por uma questão didática, a gente observa que isso não, o que levou ele a fazer não é conhecimento das coisas que vão acontecer. Porque as coisas que vão acontecer porque ele havia dito. Então, por uma questão lógica, nós entendemos que, não cronológica, mas lógica, que ele decretou porque quis e não porque viu. Vamos lá. O 3 e o 4. Sobre tudo. Agora, a respeito da salvação. Como é que se dá? Então, nós temos aqui o caso dos homens e anjos que são predestinados. Vamos ver alguns textos aqui que falam sobre isso. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5. Versículo 21. Diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Mateus 25, 31.
quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Agora, versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Judas 6. E aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Provérbios 16, 4. Provérbios 16, 4, isso mesmo. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Romanos 9, 22 e 23. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. E, por fim, Efésios, capítulo 1, 5 e 6. Efésios 1, 5 e 6. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, temos aqui 4 grupos. O grupo dos homens eleitos para a salvação, dos homens pré-ordenados para a morte eterna, dos anjos predestinados ou eleitos para a salvação e dos pré-ordenados para a vida eterna, ou para a morte eterna. 4 grupos. Falando de anjos, que é o assunto menos importante aqui, porque é o menos revelado, é difícil saber quando aconteceu essa queda angelical. Alguns entendem que quando Satanás mudou a sua característica de pureza para a maldade, para se tornar um objeto do mal, com ele, outros anjos o seguiram. O texto mais próximo que ajuda nisso é Apocalipse, quando fala que o dragão puxou para si 1/3 das estrelas. Basicamente isso que a gente tem de informação. Alguns outros acreditam que a queda dos anjos se deu depois. Tinha Satanás, mas tinha Satanás e os seus anjos. Mas essa queda de Judas 6, de que eles foram aprisionados e tudo mais, só vai acontecer quando esses demônios, ou esses anjos caídos, esses anjos maus, vão se engraçar com as mulheres, filhas da descendência de Sete, lá em Gênesis 6, na época de Noé, e eles vão tomá-las como mulheres, e por causa dessa corrupção, o dilúvio. E o dilúvio foi o juízo nos homens, mas o juízo nos anjos foi as cadeias infernais, as cadeias aí que eles estão aprisionados em Judas 6. Tudo isso é um tanto quanto especulativo, porque a Bíblia, de fato, não nos dá muita informação sobre esse assunto. Porque, aparentemente,
ou certamente isso não é relevante. Não é interessante. É mais uma para anotar na agenda e perguntar ao nosso Senhor Jesus quando encontrarmos com Ele. Porém, a respeito da nossa situação, da salvação dos homens, isso tem texto de rodo. Nós lemos alguns. Deus predestinou, antes de criar a humanidade, criar todas as coisas, um povo para si, com o nome, SIC, RG, CPF, SIC foi longe, né? CPF, data de nascimento, tudo. Antes sequer de criar a humanidade, de criar todas as coisas. Deus já tinha o seu povo, porque Ele cria todas as coisas para a sua adoração. E cria como o ponto-chave da revelação da sua glória. Portanto, quando a gente fala de missão de Deus, o Missio Dei, nós estamos falando da missão que Deus escreveu, determinou, antes mesmo de criar o mundo. A missão de Deus é essa, de ajuntar um povo para si. E esse povo, então, ele já tem nome, já tem número, não pode ser diminuído nem aumentado, desde a eternidade, com Deus, antes de criar todas as coisas, antes de criar a matéria, antes de quer criar o tempo. Deus já assim tinha feito. Da mesma sorte, e aqui você vai ver que os teólogos de Westminster usam um termo diferente: predestinados e pré-ordenados, com referência aos homens que são pré-ordenados para a morte ou a danação eterna. Esse cuidado aqui é para dizer que, de certa maneira, há uma diferença em Deus juntar um povo para si e deixar que os outros sigam seus próprios caminhos pecaminosos. E Deus ter elegido da mesma sorte esses homens para o inferno. Eles tentam, nesses termos aí, fazer uma diferenciação. Ainda que na Escritura, ela não é tão clara assim. Porque observe Romanos 9, que lemos há pouco. Romanos 9. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas de sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então ele fala, preparou para a perdição, preparou de antemão. O termo é o mesmo. Agora, tem uma diferenciação entre suportou com longanimidade e os outros que ele deu a conhecer, desse a conhecer. Então fica aí. Ele suportou, não. Aí ele está falando dos incrédulos. Não. Dos condenados ao inferno. Ele está suportando estes, porque ele poderia chegar e dizer assim, gente, fechou a conta, fechou a loja, agora acabou. Não, mas ele não faz isso. Ele suporta a incredulidade. E suporta com muita paciência. Por quê? Porque você vai ver o povo zombando da verdade de Deus. Você vai ver Fantástico, domingo passado, defendendo a transgeneralidade, como é que é? O transgênero de uma criança de 9 anos, expondo isso publicamente. Isso é zombaria. Isso é perversão. Aí você acha que Deus é impassível a isso? Não. Mas ele pacientemente aguarda. Ah, beleza. O de vocês está guardado. Porque o juízo de Deus não tardará. Já está decretado. Como é que o povo faz um negócio desse? Entendeu o ponto? Esse suportar. Ele suporta esse povo. E aí, essa diferenciação. Eu, particularmente, não vejo essa diferenciação tão grande. Mas compreendo
que, em termos didáticos, é importante para observarmos que há uma diferença aí entre Deus predestinar os seus e deixar ou suportar os não seus. Há uma diferença, pelo menos prática. E a gente tem uma ideia do tamanho ou da intensidade dessa ira de Deus contra o pecado quando a gente olha para o que Cristo passou, né? E sendo que ali estava, digamos, a parcela do pecado dos salvos, né? Não entendi, porque A gente tem uma ideia do tamanho e da intensidade da ira de Deus quando a gente olha para o que Cristo passou. Sendo que ali... Ok, porque ali Jesus ele estava carregando os recebeu pecados dos a ira, salvos, né? Só dos salvos. Jesus na cruz recebe sobre si a ira toda de todos os eleitos por conta de todos os seus pecados. Agora imagina dos que foram condenados. E é uma ira terrível, inconcebível para nossa mente humana, impensável, a ponto dele clamar: Deus meu, por que me abandonaste? Esse abandono que Calvino chama ali que é o inferno, porque o que é o inferno? É a ausência da misericórdia de Deus, da graça de Deus. É uma região física, porque as pessoas vão levadas ao corpo, onde há uma ausência completa da misericórdia e da graça de Deus. É por isso que Cristo na cruz sofreu algo semelhante ao inferno, porque ali ele toma sobre si todo o pecado de todos os eleitos que os levaria ao inferno. E recebe a condenação disso. E qual é a condenação? A ausência da misericórdia e da graça de Deus. E ele clama: por que me abandonaste? Há um mistério grandioso ali, que a gente só se maravilha diante da graça de Deus em nós não estarmos na cruz, que era nossa, e nem no inferno, que é nosso. Mas nos foi tirado esse direito, graças a Deus. Nós não somos mais, nós estamos mais encaminhados para isso, mas para a vida eterna. E esse momento na cruz tão difícil, até o sol se escondeu. Houve Até o sol. Sobre a face da terra. Houve Mais parecido com o inferno ainda. Exatamente. Houve falta de luz. Pastor, quando fala lá em Mateus, que diz que tal dia foi abreviado, foi quando Jesus foi para a cruz, que ele abreviou por causa dos escolhidos? Não, o abreviado ali é da perseguição. Falando ali que a perseguição deveria ser tão grande que se ela não fosse encurtada, os eleitos não suportariam. Porque é a ideia de que Deus sabe o limite de cada um. Então ele diz assim: opa, eu sei quando eles vão aguentar. E aí, para dar uma ideia de tamanha perseguição contra a igreja, a ideia de que, olha, ela é tão grande, tão terrível, que se o tempo dela durasse mais, os eleitos não suportariam. Mas é claro que suportam, porque são eleitos. E Deus já tinha organizado tudo isso. Ok? Você ia perguntar? Temos 10 minutos aqui para as 10 horas. Vamos andar mais um pouquinho. Porque agora desce como manteiga. A pior parte já passou. Agora é só descer. Agora é só caminhar um pouco. Vamos lá. Segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito da sua vontade, Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida. Para o louvor da sua gloriosa graça, ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé ou de obras, perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse como condição ou causa. Basicamente, isso aqui é uma resposta ao arminianismo. Lembra?
O documento de Westminster é escrito depois do Sínodo de Dort. Lembra da história do Sínodo de Dort? O Sínodo de Dort foi um concílio que foi convocado por Maurício Nassau para que resolvesse uma briga que estava quase dividindo a igreja. Onde os discípulos de Armínio já tinha morrido até, os discípulos de Armínio estavam querendo modificar os símbolos de fé da igreja reformada, que eram a confissão de fé a belga, obrigado, e a Heidelberg, Catecismo de Heidelberg. E eles queriam alterar esses documentos para que eles fossem melhorados nessa área soteriológica. Porém, eles foram vencidos no concílio e então o arminianismo foi condenado na igreja reformada, cabendo àqueles que professassem isso serem retirados da igreja. Um pastor não poderia professar uma coisa dessa. O Westminster é posterior a isso, esse documento já existe, e ele então está aí para garantir o mesmo caminho, que a eleição divina não se dá por uma previsão de boas obras. Deus não elegeu porque disse assim, no futuro, seu Francisco vai ouvir o evangelho e vai crer. Não. Seu Francisco ouviu o evangelho e creu porque Deus o elegeu. Deus é a causa primária. Lembra? É o primeiro capítulo ainda, o primeiro parágrafo. Deus é a causa primária. Então ele não pode se basear na causa secundária para fazer a causa primária. Percebe o problema? Não faz sentido ele se basear numa causa secundária para agir na causa primária, sendo a causa primária anterior, lógica e cronologicamente, a causa secundária. Oi? Seria um paradoxo, exatamente. A ideia do camarada que volta para o passado, casa com a mãe e tem um filho, que é ele mesmo. E aí eu deixo para vocês aí, para vocês ficarem pensando sobre isso. Tem um filme, cara, não vou lembrar, mas tem um filme que é mais ou menos isso, é uma loucura. Mas isso a gente vai encontrar, portanto, em diversos textos da Escritura. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, é o clássico, né? Exatamente. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se orgulhe. Então, a salvação não pode vir por obras, seja ela prevista ou seja ela feita para agradar a Deus, não. Ela procede, ou ela é fruto, melhor, ela frutifica as obras. A salvação frutifica as obras. As obras são fruto ou procedem da salvação. Portanto, tudo isso ocorreu para a gloriosa graça de Deus, por meio, portanto, da sua livre graça e amor. Ele amou os eleitos. Ele amou os eleitos antes sequer que eles nascessem. Eles tivessem nascido, antes sequer que eles fossem concebidos. Deus os amou e os amou de maneira perfeita, maravilhosa, eterna, imutável. Um amor que a Bíblia fala de um conhecimento equivalente ao conhecimento de um homem ou uma mulher nas suas relações. Uma intimidade de Deus para com seus eleitos, antes sequer deles existirem. Essa é a união de Cristo com o seu povo, antes mesmo que isso se cumprisse na história. Vamos caminhar só mais um pouquinho, gente? Porque agora é só basicamente a leitura, só para a gente terminar, porque a gente já conversou sobre isso. Assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo eterno e imulível propósito de sua vontade, preordenou todos os meios conducentes a esse fim. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo. Quer dizer, não há nenhum eleito salvo sem Cristo. Você vai ver a sua objeção. Você dizer, se a eleição é que salva, para que Cristo? É porque Cristo é o meio para a salvação. Porque as pessoas caíram em Adão. Foi assim que Deus quis que as coisas acontecessem. São eficazmente chamados para a fé em Cristo, pelo seu Espírito, que opera no tempo devido.
E aí pode ser tanto o caranguejo na praia, como pode ser a pregação na igreja. São justificados, adotados, santificados e guardados pelo seu poder por meio da fé salvadora. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. Esses termos, chamado, justificado, adotado, a gente vai tratar outro momento. Vai ter um momento certo. Por enquanto, a gente fica com a verdade de que tanto Deus destinou os meios, ou a causa, como os meios para que fôssemos salvos. Opa. Faltam dois só. Segundo o inescrutável conselho da sua própria vontade, pela qual ele concede ou recusa a misericórdia como lhe apraz, para a glória de seu soberano poder sobre as criaturas, o resto dos homens, para louvor da sua gloriosa justiça, foi Deus servido não contemplar e ordená-los para desonra e ira por causa dos seus pecados. Romanos 9, já vimos. E por fim, o último parágrafo. A doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, pela evidência da sua vocação eficaz, certificar-se de sua eterna eleição. Assim, a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração de Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. Essa doutrina não é uma causa de escândalo para os eleitos. Ela é uma causa de humildade, louvor a Deus e uma consideração interna dizendo assim: e eu sou eleito, portanto devo proceder para tanto, desenvolver a minha salvação mediante os meios que o Senhor predestinou. Isso não deve nos causar preguiça, antes reverência, louvor, admiração, humildade diligente e abundante consolação. Por que consolação? Porque Deus, nos seus decretos, elegeu os seus. E eu posso estar firme com a minha alma de que Ele não vai mudar de ideia, de que os planos dele não serão impedidos, mas a salvação que Ele começou em mim, Ele vai completá-la. E eu verei o Senhor Jesus Cristo. Não importa o que aconteça, não importa se eu morra agora, eu verei o Senhor Jesus. Somente crendo numa doutrina como essa, é possível ter essa segurança, dada pela própria Escritura, dada pela própria Palavra de Deus. Perguntas? Terminar? Não? Vamos orar, portanto. Deus bendito, obrigado pela revelação da Tua Palavra. Obrigado pelo Teu cuidado em nos dar informações tão precisas a respeito das coisas que o Senhor fez e faz. O Senhor não precisava ter feito isso, mas fez por amor a nós. Obrigado, Deus, pela eleição, pela predestinação maravilhosa, por Cristo Jesus, derramando o seu sangue na cruz em nosso favor. Ó Deus, ajude-nos a termos todos